Esquece, 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 esquece que hoje tem gol do Pablo Verratti. Vence o Clube de Regatas Vasco da Gama e nada melhor que um domingão de manhã acordando dessa forma, né, meu amigo? Clima leve, levíssimo, mesmo tendo o técnico Fábio Carille na beirada de campo. E é claro, né, fiz questão de abrir com vocês esse Acorda Vascão nesse clima, porque falar de Vasco não é fácil. Falar de Vasco é muito difícil. Eu acho que quando você, meu amigo vascaíno, você abre os nossos vídeos aqui, os nossos não, né, o meu vídeo aqui no YouTube, eu sempre coloco no plural, eu sempre digo nossos, porque eu acho que a cara do canal sou eu, mas vocês também fazem parte disso. Então por isso que eu sempre digo nossos. Entretanto, vou trazer um pouco pro singular. Aqui no meu canal é com o objetivo de rir, de ficar feliz, de se alegrar, de trazer leveza pro seu dia. Só que infelizmente, né, o nosso Vasco da Gama nesses últimos anos, ele vem sendo um clube tão difícil, né, cara, que os nossos vídeos, e aí eu digo o meu vídeo, o vídeo de qualquer outro canal do Vasco, ele ao invés de trazer leveza, ele muitas das vezes traz sentimentos bem ruins pro torcedor, porque é o Vasco em si. Então nada melhor do que depois de 2 vitórias seguidas, de um bom momento no Campeonato Brasileiro, a gente chegar aqui com esse sorrisaço no rosto. E eu não tô falando, tá? Fábio Carille é o melhor técnico do mundo, porque muitos já mudam a história. Não, nada disso, cara. Eu ainda tenho as minhas críticas ao Fábio Carille, eu ainda reluto com o Fábio Carille, eu ainda tenho meus problemas com o Fábio Carille, mas tá vencendo. São 2 vitórias seguidas. Você quer que eu abra aqui o Acorda Vascão com 2 vitórias seguidas, reclamando do treinador? Claro que não. Louco seria se eu fizesse isso. Então, diante disso, vence o Vasco. Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, vitória importante, dever de casa feito, Ceará, Sport, Santos, equipes como essas, né? O Vasco da Gama tem a obrigação de ganhar. A obrigação de ganhar está vencendo. Muito pelo ontem, bom trabalho feito pelo técnico Fábio Carille, entretanto, acima de tudo, pelo excelente desempenho de Pablo Verratti. Muito importante falar sobre isso. Nós, e aí eu posso colocar nós, porque envolve a torcida do Vasco, temos, meu amigo vascaíno, o melhor atacante do futebol brasileiro. Pablo Verratti é o melhor atacante do Brasil. Do Brasil. E quem se recusa, quem não gosta de aceitar, engole seco. Porque o Clube de Regatas Vasco da Gama hoje tem o melhor atacante do futebol brasileiro. A gente, é claro, vai falar muito sobre isso, vai trocar muita ideia aí sobre esse Vasco Esporte. Vamos falar sobre o nosso atacante, vamos falar sobre o nosso camisa 11 Felipe Coutinho. Temos um vídeo aí pela frente bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades para vocês aqui nesse Acorda Vascão. Entretanto, rapidamente, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. Esse vídeo que você está assistindo aqui agora, né? A gente teve ontem o pós-jogo, já hoje temos o Acorda Vascão, o nosso canal. O canal do Gigante Vasco funciona dessa maneira, né? É um conteúdo muito sério e a nossa prioridade aqui é o compromisso com a notícia, cara. A gente tá aqui, é claro, é cansativo estar aqui às 7 horas da manhã de um domingo, após um jogo ontem que acabou tarde pra caramba, mas eu faço questão de sempre entregar o melhor conteúdo pra você que tá aí do outro lado. Então, diante disso, a única coisa que eu vou te pedir é a sua inscrição. Se inscreva no nosso canal, acompanhe o nosso crescimento, deixe seu like, venha fazer parte da família canal do Gigante Vasco. Fechou? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. E o Vasco ontem, contra a equipe do Sport, dentro de São Januário, venceu pelo placar de 3-1. O Vasco tem o primeiro gol marcado por Pablo Verratti aos 32 minutos da primeira etapa.
amplia o placar para 2-0 com gol também de Paulo Verratti aos 41 minutos ainda do primeiro tempo. Vê o Sport empatar o jogo com um gol contra de Hugo Moura aos 10 minutos da segunda etapa. Entretanto, aos 38 minutos, para fechar o caixão, o garoto Ryan marca o terceiro e último gol do jogo, liquidando a partida e dando a vitória para o nosso Cruz Maltino. Uma vitória importante, uma vitória que dá moral, uma vitória que dá muita confiança. O Vasco termina a partida tendo 10 finalizações no gol do Sport, sendo que das 10, 6 chegam ao gol do goleiro do adversário. Tem ainda um escanteio ao seu favor e muitas possibilidades aí de fato terminar essa partida, talvez até com muito mais do que apenas um 3-1. Uma vitória que coloca o Vasco na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O Vasco nesse momento está no G4 novamente do Brasileirão da primeira divisão. Ontem tivemos já alguns jogos dessa terceira rodada. Tivemos aí entrando em campo, né, meu amigo torcedor vascaíno, pelo Campeonato Brasileiro. No caso, Corinthians e Palmeiras, o jogo terminou 2-0 para a equipe do Palmeiras. Bragantino vencendo o Botafogo em Bragança Paulista e o Juventude vencendo o Ceará dentro do Alfredo Jaconi. Ou seja, teremos ainda durante esse domingo mais 6 partidas e o Vasco já está aí na terceira colocação. O máximo, tá, que poderá acontecer nesta rodada é o Vasco cair ali para a 11ª, 12ª colocação, até fazendo uma conta rápida aqui, simples, ó, olhando para a tabela do Brasileirão. O Inter ainda joga, o Fortaleza ainda joga, o Ceará já jogou, o Corinthians já jogou, o Flamengo ainda joga, Botafogo e Bragantino já jogaram, o Fluminense ainda joga, aí temos Grêmio, Cruzeiro, Bahia, ok. Entretanto, as únicas equipes que podem ultrapassar o Vasco nesse momento, olhando pela pontuação, temos Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza e Inter. São as únicas 6 equipes que podem ultrapassar o Vasco da Gama na tabela de classificação. Sendo que de partidas nessa rodada, temos Fortaleza e Internacional jogando juntos, temos São Paulo e Cruzeiro se enfrentando, temos Fluminense e Santos se enfrentando, ou seja, meu amigo, o Vasco aí deve terminar essa rodada entre os 6 primeiros colocados, muito provavelmente. Pode parecer pouco por ser a primeira rodada? Sim, mas eu sempre gosto de comparar. É muito importante a gente, para entender o presente, olhar um pouquinho para o passado. O Vasco, no Campeonato Brasileiro de 2023, ele, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, termina na 9ª colocação, com 4 pontos conquistados. O Vasco, no Campeonato Brasileiro do ano passado, 2024, termina a terceira rodada na 15ª colocação, com 2 vitórias, com 2 derrotas e apenas uma vitória contra o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é sempre muito importante, volto a repetir, eu tenho essa opinião, a gente olhar um pouco para trás para entender um pouquinho o futuro. O Vasco em 2024 ele perde o jogo para o Fluminense pela terceira rodada. Na segunda rodada ele ainda perde também o jogo, eu não lembro contra quem, e vence o Grêmio na estreia, né? Então o Vasco nitidamente, ele dentre os últimos 3 anos de Série A do Campeonato Brasileiro, ele está tendo um ano melhor. Para ter noção, em 2023 o Vasco perde nas 3 primeiras rodadas, sendo um dos jogos para o Bahia em casa. Uma equipe que quer disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, ela tem uma única grande obrigação, que é vencer em casa. Toda equipe que disputa a Série A do Brasileirão, ela tem 19 partidas em casa. 19 vezes 3, uma soma rápida, dá 57 pontos. O que isso significa? Se você disputa o Campeonato Brasileiro da primeira divisão, aliás, não dá 57 não, salvo engano, dá 55. 19 mais 19, 38, é 57 pontos, é isso mesmo. 57 pontos. 57 pontos te dá vaga a Libertadores e 57 pontos te livra do rebaixamento. O Vasco vencendo em casa 14 jogos e buscando resultados fora, além de empates, o Vasco tem um ano tranquilo. E o Vasco nesse momento está conseguindo fazer isso. Pegou o Santos em casa, venceu. Pegou o Sport em casa, venceu. E terça-feira é o Ceará. Um jogo difícil no Castelão, mas por que não pensar numa vitória? Tem que pensar grande. Ponto a ponto. Primeiro vamos mirar os 45. Depois a gente começa a olhar um pouquinho mais para a parte de cima da tabela. E o técnico Fábio Carille falou na entrevista coletiva de ontem sobre o que ele achou do desempenho do Vasco da Gama. E a gente, é claro, traz aqui a vocês as palavras do treinador. Boa noite. Bom, começando por essa
por essa pergunta aí. Quero agradecer o apoio do torcedor. Demais, muito obrigado. Diferente do que foi no jogo passado, deixar bem claro, né? Que com 15, 20 minutos já começaram a vaiar, já começaram a me xingar. Enfim, hoje o gol do Verratti saiu aos 32 e minutos antes de sair o gol a gente não vinha bem na partida. O Sport estava melhor e continuou nos apoiando. Então, torcedor, é o nosso 12º jogador. 6 jogos desse grupo esse ano em casa, 6 vitórias, né? Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo apoio. Vem junto com a gente, que essa não é uma luta só nossa, é de todos nós. E sabemos que quando ele está com a gente ali, mesmo nos momentos difíceis, a gente busca força. Busca força e fazer da nossa casa aqui um caldeirão mesmo a nosso favor, e o torcedor faz muito parte disso. Então, mais uma vez, muito obrigado. Sobre o jogo, tudo que a gente imaginou e planejou aconteceu. As características do adversário, as inversões com seus meias, o que a gente projetou da parte ofensiva também aconteceu, chegando bem forte pelos lados, né? Fizemos 3-1, em uma semana onde o Sport não jogou no meio de semana. O Sport não teve jogo no meio de semana e nós jogamos na terça, né? E vai ser assim essa sequência, a gente vai precisar de todo mundo. Eu não vi o Léo trabalhar. Eu não vi o Léo trabalhar no jogo. Nossa, o Léo fez 3, 4, 5, 6 defesas. Não teve. A gente começa bem o jogo, muito bem, e minutos ali, 5, 6 minutos antes de sair o nosso gol, o Sport estava com domínio, que a gente não consegue pressionar o tempo todo. E como eu já falei na outra entrevista, nós não jogamos contra bonecos. Tem adversário ali que tem qualidade e jogadores ali que já passaram por grandes equipes, né? O Sport já fez uma Série B muito boa ano passado e reforçou para a Série A esse ano. Então a gente faz ali 20, 25 minutos ali, depois disso daí a gente se perdeu um pouco no jogo, o Sport estava melhor. Uma bola que a gente trabalhou de bola parada, a gente treinou ontem essa situação para atacar ali, a bola passou e o Garret teve muita qualidade para fazer essa bola voltar e a gente conseguiu o nosso primeiro gol ali na partida, que foi muito importante. Os 2 armadores do Sport é o Sérgio e é o Lucas Lima. Então a gente se preocupou muito, falando do sem bola, se preocupou muito com a flutuação desses atletas e o lado oposto, que eles trabalham muito bem. Lucas Lima pega aqui pela direita, leva para dentro e acaba girando lá, e a gente quase toma um gol ali no final do primeiro tempo, né, numa bola onde a gente não conseguiu acompanhar. E o Sérgio do lado contrário. Sei que o Sport perdeu um pouco por ter que colocar o Chico ali como um lateral esquerdo, por ter perdido seus 2, perde um pouco a questão ofensiva, né? Mas vem já desde o campeonato estadual o Sport fazendo um 4-3-3 bem clássico, muito bem treinado, muito bem definido, com o Pablo sendo esse 9. O Pablo nunca foi um 9, jogou como meia durante boa parte da sua carreira, saindo ali e tendo muitos jogadores por dentro para jogar com combinação. Foi esses detalhes aí que a gente procurou fazer, estando sem bola e com bola, principalmente assim o lado oposto também, trabalhar e fazer essa bola girar. O primeiro tempo faltou a gente tirar da esquerda e trazer essa bola para a direita. 2, 3 momentos assim que eu lembro bem de cabeça, não vi os lances ainda, que a gente poderia ter terminado pela direita, né? Basicamente foi isso que eu trabalhei, começar pelo um lado e terminar pelo outro na parte ofensiva. Boa noite. Meu amigo torcedor vascaíno, essas foram as palavras do técnico Fábio Carille. Carille, que é claro, depois da partida de ontem, segue no comando do Vasco da Gama. Uma vitória que traz paz ao trabalho do treinador e uma vitória que garante a sua permanência até a partida contra o Ceará nessa próxima terça-feira. O Vasco, meu amigo vascaíno, que depois desses jogos que aconteceram, terá pela frente confrontos bem difíceis, né? O Vasco pega o Ceará nessa próxima terça às 9h30 na Arena Castelão, depois tem o Flamengo no Maracanã, depois tem o Lanús pela Sul-Americana, ainda enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro em Minas, tem o Operário fora de casa pela Copa do Brasil, aí tem Palmeiras, tem Puerto Cabello na Venezuela. Então o Vasco terá pela frente uma sequência de partidas bem complicada. E sair desses 2 jogos contra, no caso, o Puerto Cabello na terça e ontem contra o Sport com 2 vitórias consecutivas, é algo muito importante. O Vasco teve 3 semanas de intertemporada e após essa intertemporada pegou o Santos, pegou o Corinthians, pegou o Melgar, pegou o Puerto Cabello e pegou o Sport. São 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota contra o Corinthians. Parando para pensar numa análise de resultados, e aqui eu falo sobre resultados e não sobre desempenho, os resultados são bons. As 3 partidas em casa,
o Vasco venceu, empatou contra uma equipe peruana na altitude do Peru e perdeu de uma forma de fato vexatória para o Corinthians, mas era uma derrota infelizmente muito esperada diante desse tabu que perdura 18 anos sem vencer o Clube Paulista em São Paulo. Os resultados não são ruins, o desempenho que infelizmente nas 4 partidas antes dessa vinham preocupando. Mas que ontem foi legal. O Vasco ontem desempenhou, o Vasco ontem jogou, não é um futebol que encanta e não será com o atual elenco que temos, mas é um futebol competitivo. E é isso que o Vascaíno está pedindo. Quer ver em campo um Vasco que compete, briga, luta. E ontem o Vascaíno que foi a São Januário teve o prazer de ver isso de perto. E o Fábio Carille falou sobre essa pressão que vivia nos bastidores. Será que de fato está sendo pressionado? O sentimento que o Fábio Carille tem sobre isso? A gente traz as palavras dele aqui a vocês agora, nesse Acorda Vasco. O grupo está muito confiante. E eu, como eu falei no último jogo, não me sinto pressionado internamente. Sou muito claro com o meu trabalho, os diretores acompanham, assistem vídeo, vê o que a gente conversa com os jogadores. Então, internamente, muito tranquilo. Do jogo do Santos para cá, o que eu planejei, o que eu pensei, deu certo. Se eu não tivesse ganho na terça, se eu não tivesse ganho hoje, tinha dado errado. Tá? Então, um planejamento da minha cabeça, discutindo, conversando, o que foi feito contra o Corinthians. Se a gente vai com o grupo principal contra o Corinthians, não ia estar inteiro para jogar, não ia estar inteiro na terça e não iriam estar inteiro hoje. Né? Então, a gente está vendo todos os times aí mudando bastante, não tem jeito, e a gente vindo de uma altitude. Então, aquilo que eu pensei e planejei, graças a Deus, deu certo nessa semana. Se eu não tivesse dado, a responsabilidade é toda minha, mas graças a Deus deu certo. É resultado e a gente fazendo por merecer dentro de campo. De 2020 para cá, você sabe quantos técnicos passaram pelo Vasco? Entre técnicos até o final de 24 e interinos, 23. E dos 23, nenhum teve vida fácil. Então, assim, muitas vezes não é o Carille, é quem tiver ali. Quem tiver ali, né? Que eu sei que tiveram um pouquinho mais de paciência, mas ainda teve problema, foi o Jorginho, que ficou 2 meses. Né, que ficou 2 meses. Foi o que tiveram um pouquinho de paciência, mas mesmo assim teve problema. Né? Então, eu sei dessa impaciência da torcida, eu entendo e respeito. Né? Na hora que eu chegar aqui eu vou pegar e vou falar, tem que nos ajudar mais, que nem eu chego aqui hoje e agradeci, e vou agradecer mais uma vez. Muito obrigado, são muito importantes, faz muito parte dessa vitória, e tem que ser todo jogo assim para que nos tornamos cada vez mais fortes. Meu amigo vascaíno, você pode até ver, né, que o Fábio Carille fala um pouco sobre esse trabalho, fala um pouco sobre essa pressão, e acaba em muitas das respostas envolvendo até a torcida do Vasco e a importância que esse torcedor vascaíno tem para que o trabalho do próprio Carille dê muito certo. Entretanto, além do torcedor vascaíno em si, eu acho que para esse trabalho do Fábio Carille dar certo, passa muito e estar dando certo, porque ele ainda se mantém no comando técnico da equipe, passa muito por esse rapaz que está aparecendo aí na imagem a vocês, né? Eu vou, pelo menos ainda nesse Acorda Vascão, falar apenas sobre ele, que é Pablo Verratti. Hoje o melhor centroavante do futebol brasileiro. É surreal o que o Pablo Verratti é surreal o que o Pablo Verratti faz. Ainda não posso, mesmo com muita vontade, a boca chega a coçar, mas eu ainda não posso chamar o Pablo Verratti de ídolo, mas é alguém que constrói com passos largos essa trajetória para se tornar um. Ontem, antes da partida, o Pablo Verratti ele chega a receber das mãos do presidente Pedrinho uma placa e um quadro em homenagem aos 44 gols que ele marcou desde que chegou ao Vasco, agora após 2 gols de ontem, os 46 gols. Esses gols marcados por Verratti, agora 46, simbolizam muita coisa, porque o Verratti chegando a esses gols, ele se tornou o segundo maior artilheiro do Vasco estrangeiro do século XXI. Então, assim, ainda não podemos chamar o Verratti de ídolo, mas já podemos falar que o Verratti é alguém que entrou para a história do Vasco. O Verratti hoje faz parte da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Verratti hoje é alguém que dá alegria para o seu torcedor. O Verratti hoje é o artilheiro do futebol brasileiro. Um nome, meu amigo vascaíno, que, tem assim números impressionantes. Botando lado a lado com os principais atacantes do Brasil, o Verratti com relação a gols, e um atacante ele vive de gols, ou seja, nada tem a perder.
O Verratti, ele tem nesta temporada impressionantes números. O Verratti é o artilheiro do Campeonato Carioca. O Verratti é o atual artilheiro do Brasileirão. O Pablo Verratti é o atual artilheiro da Copa Comebol Sul-Americana. O Verratti tem 7 gols nas suas últimas 6 partidas com a camisa do Vasco. O Verratti tem 13 gols no ano de 2025 em 17 jogos. Verratti, meu amigo vascaíno, é um monstro. Verratti é o jogador com mais participações em gols nesse Campeonato Brasileiro, além de ser o artilheiro com 4 participações em gols. E além disso tudo, somados os números desde o momento em que Verratti estreou no Vasco. Verratti, desde sua estreia, tem 46 gols marcados com a camisa do nosso Cruz Maltino. E olha, meu amigo, como é louco. De lá pra cá, são 92 partidas de Pablo Verratti. Além do Verratti, desde o momento em que ele estreia contra a equipe do Grêmio em São Januário, em 2023, muitas outras equipes também tiveram jogadores entrando em campo. E desde aquela partida, o Verratti é o jogador com mais gols marcados, desde aquele momento, entre todas as equipes da Série A do Brasileirão. O Verratti, desde a sua estreia, tem 46 gols. Nesse período, o Yuri Alberto é o vice-artilheiro com 45 em 104 jogos. O Pedro é o terceiro colocado desse ranking com 39 gols em 68 partidas. Temos o Lucero na quarta colocação com 38 gols em 103 jogos. E temos o Hulk na quinta colocação com 37 gols em 87 jogos. Ou seja, o Verratti é o artilheiro do Brasileirão. O Verratti foi o artilheiro do ano passado da Copa do Brasil. E o Verratti, além disso, constrói passos para se tornar o artilheiro da Sul-Americana. É um monstro esse cara. É diferenciado esse cara. Caminha a passos largos Pablo Verratti para ser um ídolo do Vasco da Gama. E a gente traz aqui para fechar com vocês a Acorda Vascão um pouquinho das palavras dele após a partida de ontem, falando sobre o que ele achou do desempenho do Vasco contra o Sport no Caldeirão. Cara, foi uma vitória muito importante. A gente tinha que voltar a ganhar no Brasileiro. Sabemos que é muito difícil um campeonato que você não pode dar mole com nenhum time. Veníamos de perder com Corinthians, mas a gente ficou com um sabor muito amargo nesse jogo, porque a gente achava que podia haver hecho um jogo diferente. Mas a gente fala que tem que fazer-se muito forte aqui em casa. Tem que ser um caldeirão para todo time que vem a jogar aqui. A gente não pode perder nenhum ponto. Tem que pensar na vitória sempre que a gente joga em casa. Também temos que melhorar quando a gente joga fora. Agora temos um jogo muito difícil terça-feira, mas aqui a gente sabe que tem que ganhar sempre. Meu amigo torcedor vascaíno, te animou? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Verratti, vitória importante, que além do Verratti tem a participação de Paê, Coutinho, tanto tudo isso a gente vai comentar com vocês no Fala Gigante, que estará saindo já já. Rapaziada, a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desse domingão, né, agitadíssimo. Muito obrigado aí pelo seu apoio, pela sua ajuda, pelo seu like, o seu joinha, o seu gostei. Tudo isso é de suma importância para o nosso crescimento. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. Como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaíno.